Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria poder estar nesta igreja pela primeira vez, conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu. Glória. Amém? Essa é a esperança, né, de nós morarmos no céu. Aleluias. Quero agradecer a vida do pastor, da sua família, desse convite, né, que nos foi confiado de poder estar aqui, pela vida da pastora Ivani, que eu convidei e ela já se prontificou a estar aqui comigo. E louvado seja Deus pela vida dela. Deus a abençoe. Gostaria de abrir a Bíblia, que a igreja abre a Bíblia comigo. Estamos numa campanha muito importante. Um despertamento, amém? Para cada um de nós que servimos ao Senhor. Eu gostaria de ler o versículo 42, que é tema central, já foi lido do 38 ao 42, mas o versículo 42 de São Lucas 10, 42, aleluias. E depois eu quero ler mais um versículo em outro livro com os irmãos. Amém? Amém? E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amém? Agora abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 10, versículo 10. Meu Deus. Aleluias. Amém? Jó, capítulo 10, versículo 10. Glória ao teu Eu vou nome. ler duas vezes esse versículo. Aleluias. Amém? Amém. Diz assim: porventura não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhaste? Porventura não me vazaste como leite, como queijo não me coalhaste? Amém? Amém. A igreja pode se assentar? Glória. Eu não vou sair do tema, viu, irmãos? Amém, Jesus. Fique tranquilo. Mas, quando eu estava orando ao Senhor a respeito da palavra que eu ia ministrar nessa noite, o Senhor disse ao meu coração: conta o seu testemunho. E talvez a pastora Ivani até já ouviu esse testemunho lá na minha igreja, porque eu não me canso de contar o que Deus fez na minha vida, através até desse versículo que nós acabamos de ler no livro de Jó. Tem a ver com essa campanha, com esse livro que nós lemos, com os versículos que nós lemos, né? De Maria ter escolhido a melhor parte. E eu creio que Deus, Ele é fiel. Como Ele faz parte da minha vida, eu preciso de contar esse testemunho para que Deus possa continuar falando em nosso meio nesta noite. O Senhor se faz presente. Quando eu entrei na porta, eu já senti a presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus. O Senhor se faz presente nessa casa. Maravilha. E Ele te dá liberdade nesta noite de pedir aquilo que você quiser diante dEle, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Graças a Deus. Em 1989 nós viemos para a cidade de Cruzeiro. Nós viemos em São Paulo. Nós viemos por revelação de Deus para essa cidade sem conhecer ninguém nem a cidade. Nós viemos para cá. Em São Paulo, Deus já havia me dado um ministério. Eu era uma pessoa que eu sempre tive o coração de Maria de adorar a Deus. Sempre. Desde pequena eu amava, minha mãe falava muito, até hoje que ela fala muito, como você sempre gostou de igreja. Eu sempre tive um coração voltado para o Senhor. Amém, Jesus. Mas o Senhor me deu condições de criar minhas filhas, teve paciência comigo. E quando as minhas filhas estavam quase em idade de adolescência, nós viemos, antes disso em São Paulo, através de uma vigília que nós começamos a frequentar. Ali Deus me deu o ministério. Eu tive que aprender a orar, porque até então eu não orava. Eu ia para a igreja, sempre amei estar na igreja, mas eu não orava. E através de uma luta muito grande eu tive que aprender a orar. Eu tive que aprender a descer na presença do Senhor. E eu louvo a Deus porque quando eu comecei a orar e buscar de verdade o Senhor começou a me dar revelações.
E nós frequentamos uma vigília 5 anos. E naquela vigília Deus nos deu um ministério. E o Senhor deu várias revelações, fiz várias visitas através de revelações. E o Senhor foi falando conosco até nós chegarmos no Ibra Cruzeiro. Só que, mesmo tendo o coração de Maria em querer adorar, eu tinha uma ansiedade de Marta. Eu ainda tinha um apego às coisas que o Senhor iria fazer algo na minha vida para que eu entendesse o que realmente Ele queria de mim, a favor da obra dEle. Porque nós viemos para cá através de revelação. O Senhor mostrava para mim e ao meu esposo, mostrava sonho para nós dois, mostrou as revelações. 6 meses antes de nós virmos para cá, o Senhor revelou para mim, revelou para ele. E nós viemos pela ordem do Senhor. E quando chegamos aqui, queridos, minhas filhas, como eu disse, adolescente, uma tinha 14, a outra 11, e a outra tinha 9. Então elas eram pequenas, né, ainda. E eu cheguei e fui morar numa casa que era muito grande, 8 pontos. E ela era tudo vermelhão. Antigamente era assim, né? Quem era no meu tempo aí sabe que a gente tinha que ser encerado. Era aquelas latinhas de cera que você tinha que dobrar o joelho e ficar de joelhos encerando toda a casa. E aquilo para mim era um luxo. Mas quando eu cheguei aqui, deparei com aquela casa enorme, eu comecei a me preocupar e eu queria a minha casa toda no brilho mesmo, todo final de semana. Porque eu achava que eu vou receber visitas. Eu não conhecia ninguém, mas eu esperava que nossa família de São Paulo viesse, ou os irmãos lá viessem nos visitar. E eu ficava apegada. Eu me apeguei tanto à casa e deixei meio que de lado a obra que Deus tinha. Ia para a igreja, para os cultos, mas a minha preocupação era deixar a minha casa intacta, limpa, arrumada, ajeitada. E meu esposo, ele me chamava a atenção, ele falava: olha, você sabe do chamado que Deus tem na tua vida? Você está se ocupando muito a casa e você está esquecendo o chamado de Deus na tua vida. Eu falava: não tem nada a ver, eu estou indo nos cultos, eu oro. Ele falou: não, mas você tem que se desenrolar, você tem que desenvolver. E meu esposo, ele era muito assim, falava muito, ele era assim, muito, como se diz, né? Que ele tinha que falar, ele era 880. Então o que ele tinha que falar, ele falava. A pastora Ivani conheceu ele um pouco. E ele era assim, bem, até duro nas palavras, às vezes. Mas Deus usava muito ele. E eu ficava ali, queridos. E eu tinha que estar ali naquela época, eu não tinha enceradeira, era no escovão mesmo, mas a minha casa tinha que estar no brilho mesmo, tudo em ordem, tudo em dias. E havia aquela cobrança das coisas de Deus da parte do meu esposo, porque nós viemos e abrimos a igreja, ou continuamos a igreja, né? E nós fazíamos os cultos e tinha que fazer visitas. Mas eu preocupada com o restante da criação das minhas filhas, e o meu coração de Maria continuava aqui dentro, mas a minha ocupação de Marta também tinha que estar ali. E um certo dia, o pastor sempre nos fazia visita de São Paulo, e ele vinha e nas madrugadas nós orávamos, nós 3 juntos. E uma madrugada em que ele veio, nós oramos. Deus nos usou poderosamente, revelações, palavra. E ao final daquela oração eu pedi para ele: pastor, tira uma palavra, abre uma palavra para mim, tira uma palavra. Ele abriu esse versículo que nós acabamos de ler. Eu não sei se alguém ou quantos já leram esse versículo. Tem gente que nunca nem leu, eu nunca tinha lido. Mas quando ele leu esse versículo: porventura não me vazaste como leite queijo não me palhaste, entrou no meu coração um temor tão grande. Entrou e eu fiquei sem entender. Ele só falou isso, fechou a Bíblia
mas entrou como uma flecha dentro do meu coração. E eu não conseguia dormir aquela noite. O Senhor foi me mostrando como se fosse uma tela, um filme. E foi me mostrando que eu poderia ter os dons, mas eu tinha que ter a submissão, eu tinha que estar debaixo da ordem do Senhor. E a noite toda o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim. Glória a Deus. Eu não sei, né, os irmãos talvez mais antigos, ou talvez até façam queijo. Eu não sei, eu nunca fiz. Mas pelo que a gente sabe, o processo do queijo ele é demorado, não é? Você vai fazer o leite, você tem que coalhar o leite, você tem que bater, né? Depois deixar descansar, para depois fazer o leite. E o Senhor falava assim para mim: você pensa que você é queijo, mas eu estou te coalhando como um leite. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos preparados para tudo, ou já estamos, está tudo ok. Eu estou na igreja, eu estou indo nos cultos, eu tomo minha santa ceia, eu sou dizimista, eu sento no meu banco, eu conto quando me dá uma oportunidade, eu oro. Está tudo ok. Mas Deus tem além disso para nós. Aleluia. E até então eu não estava entendendo o que Ele queria fazer comigo. Eu sabia que tinha chamado, Deus tinha feito grandes obras. Mas o Senhor foi me mostrando naquela madrugada. E quando eu me levantei pela manhã, eu falei para meu esposo: eu não dormi essa noite, pelo versículo que o pastor abriu e leu. Ele falou: mas por quê? Eu falei: não sei. Deus falou comigo. E quando o pastor se levantou, eu disse a mesma coisa para ele. Eu disse: pastor, aquele versículo entrou no meu coração. E ele disse assim: mas cadê a tua fé, irmã? Deixa usou tanto. Ele: não, pastor, tem alguma coisa que Deus vai fazer na minha vida. Olha, porque às vezes você pensa que o seu chamado é só aceitar Jesus, está tudo ok. Meu Deus. E como eu disse, Deus ele quer ir além. Glória a Deus. Ele quer fazer algo grande em nossas vidas. Aleluia. E quando Ele tem chamado, queridos, não adianta nós queremos fugir. Aleluia. Eu sabia que não adiantava eu querer fugir. E passaram-se quase 2 meses. Uma sexta-feira, eu deixei a minha casa brilhando. Parecia um espelho. Terminei de pôr minha roupa tudo no varal, tudo bonitinho. Eu caí num tombo, irmãos, no meu quintal. E eu fiquei 4 meses sem andar. Eu olhava para aquele chão, o chão branco. Minhas filhas não tinham condições de encerar como eu fazia. 4 meses eu quebrei minha perna, tive que passar por uma cirurgia. E eu tive que, não pude pôr nem nada, um saltinho no gesso, nada, porque não podia pôr o pé no chão. 4 meses Deus tratou comigo. Eu entendi que queijo era aquele que Ele queria fazer. Aleluias. Durante aqueles 4 meses, queridos, Deus foi levando pessoas na minha casa. Aleluia. Foi levando pessoas. Levavam livros para eu ler. E eu comecei a me aprofundar mais na palavra do Senhor. Ali eu fui entendendo que o Senhor queria algo especial. E que eu tinha que aprender a conciliar o meu trabalho de dona de casa, esposa, mãe. Eu tinha que aprender a conciliar. Meu Deus. E eu fui entender através dessa dor. Eu não podia ir até o fogão fazer um café. Como meu esposo sempre me ajudava muito, na comida ele me ajudava, e as meninas faziam lá do jeito delas, serviço de casa, porque a mais velha estava até já trabalhando. E ali eu tive que ficar sendo cuidada por elas. Cuidada por elas. Eu olhava e falava: olha o meu chão como está. E quando eu pude me levantar, queridos, eu fui entender, aleluias, que era da maneira do Senhor e não da minha. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu fui entender o chamado realmente que Ele tinha
Eu tinha que fazer a obra do Senhor, mas eu tinha que também cuidar da minha casa. Eu tinha que também cuidar das minhas filhas e do meu esposo. E eu tive que aprender a conciliar. E quando nós olhamos para essa campanha, como ter o coração de Maria no mundo de Marta, o sistema cobra muito. Como Marta estava cobrando de Maria, como Marta, naquele momento, ela queria servir bem a Jesus, porque ele era um amigo querido. E ela se incomodava de ver Maria ali, sentada só ouvindo. E quando ela incomoda Jesus para que ele fizesse alguma coisa, ele disse: olha, Marta, você está tão preocupada com tantas coisas. Ela escolheu a melhor parte. Aleluia. Há uma cobrança muito grande, queridos, do sistema. Há uma cobrança dentro de casa, na família, no trabalho, no dia a dia, na igreja. Há uma cobrança. E nós temos que, como servos do Senhor, aprender a conciliar aquilo que Deus tem. Você não pode deixar de trabalhar, principalmente os homens que são os provedores, mas hoje as mulheres também estão muito ativas, trabalhando também fora para ajudar, né, na economia da casa, nos afazeres. Mas aprender a conciliar, para você ter esse coração de Maria, adorar ao Senhor, não deixar o seu trabalho, não deixar seus afazeres, cumprir com seus deveres. Meu Deus. Porque muitos, eu vou viver da fé. Mas muitos querem viver da fé dos outros. Muitos estão dessa maneira hoje. Vou viver da fé dos outros, não da minha fé. Meu Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Glória a Deus. E quando nós começamos a aprender a conciliar, aleluias, você começa a fazer as coisas com mais perfeição. Você tem 24 horas do dia, nós temos 24 horas do dia. Você não pode ser escravo do trabalho. Meu Deus. Você não pode ser escravo do sistema. Mas você pode, aleluias, se desenvolver na obra do Senhor e no seu trabalho, porque Ele te dá tempo para isso. Meu Deus. Porque se nós fôssemos ser fiéis nos dízimos de nossas horas, seriam 2 horas e 40 minutos só para o Senhor todos os dias. Verdade, Jesus. Pastora, não dá tempo. Não dá tempo. Mas se você tirar pelo menos a metade desse tempo e se voltar para Deus, você tanto vai ter o coração de Maria como de Marta. Aleluia. Marta era ansiosa. Ela queria tudo corrido e eu creio que perfeito. A pessoa perfeccionista, ela cobra muito e se cobra muito também. A pessoa ela sofre. Ela quer fazer tudo muito certo e tudo muito rápido, tudo muito direito, mas aí ela acaba sofrendo porque ela quer cobrar do outro aquilo que o outro às vezes não tem a estrutura para realizar. E aí quer cobrar, aí se cobra de si mesmo e não consegue conciliar as coisas. Começa alguma coisa e para. E quando se trata de obra do Senhor, queridos, eu acho que você também tem que fazer a obra do Senhor naquilo que você sabe que você vai dar conta para fazer. Porque não adianta você começar e parar no meio do caminho. Eu entendi isso quando eu passei por 4 meses em uma cama sem poder andar. Eu só fui entender, eu como dona de casa, ter que parar tudo e depender das pessoas fazerem alguma coisa por mim. Eu louvo a Deus, que uma vizinha me ajudou muito, meu esposo me ajudava muito. Mas eu aprendi que naquele momento eu estava sendo, aleluias, sendo trabalhada pelo Senhor, sendo feito queijo, aleluias, porque algo especial Ele tinha. Aleluia. E Marta, ela não conseguia entender, ela queria servir bem a Jesus. Quem não quer servir bem a Jesus? Muitas vezes quando você quer fazer as coisas com muita pressa, você não faz muito perfeito. Verdade. Você tem que fazer com sabedoria.
conciliando. Ah, então, pastor, eu como mulher vou deixar tudo e vou fazer a obra do Senhor. Não, nós temos que aprender. Aprender, porque minhas filhas eram menores quando eu morava em São Paulo. E lá tem muita atividade, muitas igrejas, muito trabalho. Então eu fazia todo o meu serviço, eu corria, eu frequentava a consagração, eu frequentava os cultos, eu frequentava a tarde da bênção e eu limpava a igreja também. E Deus me dava tempo para tudo. Aleluias. E chegando aqui em São Paulo, em Cruzeiro, parece que eu quis estacionar. Quis cuidar da minha casa. Deixar a casa bonita para os outros. Chegar e olhar. Mas eu fui entender que não era assim. Que Deus queria mais. Que o Senhor queria sim me usar. Que eu podia nem cuidar da minha casa, das minhas coisas. Mas eu tinha que, aleluia, também fazer a obra do Senhor. E nós vemos que realmente, hoje nós vivemos essa correria do dia a dia. O Cruzeiro é mais tranquilo, mais calmo, né? Mas para quem já morou em São Paulo, para não sei se tem alguém que morou em São Paulo aqui, eu sempre, desde 10 anos, né, e até 89, morei em São Paulo, é muita correria. O trânsito de lá, quem mora aqui, que vai para lá, é terrível ver. O trânsito de lá, antes era só no centro, hoje todos os bairros estão cheios, o trânsito é insuportável. Se você não correr, às vezes meu esposo ele corria um pouco mais, eu falava calma, ele tinha um pezinho bem pesado para o acelerador. E eu cobrava dele, calma, mas se eu não correr, vão passar por cima de mim. Eu tenho que correr. Então é uma cobrança. E às vezes eu via que ele estava certo, que se ele não corresse, eles não estão nem aí. Os outros carros vêm e passam. Aqui hoje está até mesmo, olha, nós vemos o trânsito um pouquinho lá perto do centro, né, pastor? A gente já vê que é meio acelerado, meio corrido. Agora imagina uma cidade grande. Quando eu cheguei aqui eu achei que era menos, porque isso foi em 89, então não tinha esse trânsito que tem hoje. Mas eu comecei a me acomodar junto com a cidade. E se nós não tomarmos cuidado, queridos, nós nos acomodamos e ficamos ali passivos. Meu Deus. Maria, ela queria o melhor do Senhor. Aleluia. Só que ela era cobrada por isso. Meu Deus. Você não vai fazer? Você não vai limpar? Você não vai lavar? Você não vai cuidar? Você não vai fazer? Meu Deus. Tanto que quando Lázaro morreu, nós vemos, né, que quando Jesus chega ali na aldeia, Marta já foi correndo encontrá-lo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria ficou lá dentro, chorando o luto dela. Até que Jesus diz, vai lá e chama Maria. Meu Deus. Aí ela chama Maria e ela vem. E ela vem tranquila. Porque ela sabia que o dono da vida estava ali. Glória a Deus. Aleluia. Tem o coração de Maria voltado para o Senhor. O quarto elo, né, da campanha. É o quarto elo dessa campanha. Eu tenho a certeza que quem está nessa campanha, que está buscando esse coração de Maria, mesmo no mundo de Marta, Deus ele te dá condições de você conciliar o seu trabalho, conciliar as suas contas, conciliar os seus problemas, aleluias, e voltar-se para Deus. Glória a Deus. Priorizar a Deus. Queridos, nós que estamos na frente do trabalho, eu vejo que muitas vezes as pessoas deixam de priorizar a Deus. Verdade, Jesus. Deixam de priorizar. Vem para a igreja, mas qualquer coisinha tira o foco de estar louvando a Deus. Qualquer coisinha embaraça. E qualquer coisinha, e eu falo Jesus. E a prioridade que era para o Senhor? Porque a prioridade é Deus nas nossas vidas. Sem Ele não podemos fazer nada. É como a irmã de Lio leu aqui. Uns confiam em cavalo, outros em carros, mas nós fazemos a menção do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias.
Então, mesmo que você tenha o seu carro, você tenha a sua casa, não é proibido. Deus, Ele dá o melhor. Ele fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua Glória a justiça, Deus. e as demais coisas vos serão acrescentadas. Maravilha, Jesus. Então, quando nós priorizamos ao Senhor e buscamos primeiro a Ele e a justiça dEle, aleluias, Ele não deixa faltar nada. Grande ao Senhor Ele Deus. te dá condições, te dá saúde para você trabalhar, cumprir com seus compromissos. Meu Deus. Aleluias. Viver da sua própria fé, ser o protagonista da sua própria história. Aleluias. Para você contar a sua história, o seu testemunho. Meu Porque Deus. é bom quando você conta o testemunho de alguém, mas quando você conta o outro, o seu próprio, Meu Deus. vai edificar a tua fé e a fé de alguém. Com certeza. E quando você prioriza o Senhor, você vai ter muita história para contar. Aleluia. Grande a tua palavra. Então que venhamos entender bem. E eu estava lendo aí, a irmã me passou esse tema, me passou o flyer, e eu estava vendo, e eu não tinha assim prestado atenção sobre que realmente era sobre Marta e Maria, mas quando eu fui prestar atenção e ler como ter o coração de Maria no mundo de Marta, em um mundo de Marta, eu fui entender. Oh, aleluias! O que é você se voltar para a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor, mas também cumprir com seus deveres. Meu Deus. Porque ou eu me volto inteiramente para o Senhor e verdadeiramente confio que Ele vai me dar forças, ou eu vou ficar parada no meio do caminho. Mas nesta noite, o Senhor nos desperta, o Senhor me desperta através dessa palavra. Há cobranças. Muitas vezes você é cobrado dentro da sua própria casa. Você não vive dentro da igreja? Você não vive lá orando? E por que você não está conseguindo resolver esse problema? Por que você não está conseguindo fazer? O que está acontecendo? Cobranças que vêm para que você deixe então. É mesmo, né? Eu vou mais resolver meus problemas. Depois, se der tempo, eu faço. Se der tempo, eu vou. O dia que der, eu vou. Mas quando você tem essa, aleluia, certeza que Deus não vai te deixar, não vai deixar nada faltar para você, aleluia, você descansa no Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje, queridos, eu sou totalmente dependente de Deus. Graças a Deus. Não sobre caminhar, né? Porque eu tive que passar por uma cirurgia e fiquei com uma dificuldade para caminhar. Então tem sempre alguém me ajudar, me auxiliar. Porque eu já sou um milagre, porque não era nem para eu estar andando, eu estou andando. Meu Deus. Então eu já sou um milagre. Aleluia. Deus. Mas eu falo, eu sou totalmente dependente do Senhor. Glória a Jesus. E eu vejo a mão dele em tudo. Aleluias. E quando eu quero, parece que descansar um pouco ou parar. Não. Eu tenho meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é com Deus. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Porque é Ele que vai suprir a minha necessidade. É Ele que vai nos encaminhar. Aleluias. E quando meu esposo morreu há 4 anos atrás, depois disso, as igrejas que eu vou, muitas vezes, às vezes os pastores falam: nossa, muita gente falou que ia fechar, que a senhora não ia ficar. Muita gente falou que a senhora ia parar, que ia fechar a igreja ou entregar para alguém, para um ministério. Eu disse: mas eu não posso parar. Aleluia. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar até que Ele venha. Glória a Deus. A ordem para você nessa noite é não parar, é não desistir, é não desanimar. Aleluia. Viva nesse mundo, nesse sistema tão desesperador de correria. Hoje nós vivemos aí essa era da ansiedade. Até uma criança, às vezes eu estou pregando e falo isso, até uma criança hoje está tendo ansiedade, até as crianças. Meu Deus. De ver a agitação dos pais, a preocupação dos pais, de ver tanta preocupação no meio em que ela convive, que ela acaba ficando agitada e ficando ansiosa também. E nós, se nos deixarmos levar, queridos,
Nós somos levados para uma crise de ansiedade por causa de preocupação com os boletos que estão a vencer ou vencidos já, um aluguel que você tem que pagar, uma conta que você tem que acertar. E se você se deixar levar, você realmente fica ansioso, desesperado, corre para lá, corre para cá e fecha os teus olhos para coisas espirituais. Que Deus quer revelar coisas grandes. Glória a Deus. Aleluias. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Igreja, é hora de nós realmente conciliarmos. Dizermos: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Eu quero ser como Maria. Não ficar só sentado ouvindo, mas eu tenho que ter tempo para me sentar e ouvir. Aleluias. Porque para você ensinar, você tem que aprender. Para ensinar, eu tenho que aprender. Aleluias. Tem muita gente que já pensa que já sabe de tudo, que não precisa mais aprender. Meu Deus. E eu vejo Pedro nessa hora, quando ele vê Jesus andando vindo sobre o mar. E ele diz: Senhor, se é tu, me leva até onde tu estás. Jesus disse: vem. E ele vai dar os primeiros passos e começa a afundar. Ele achou que ele já estava preparado. Meu Deus. E Jesus disse sobre a fé dele naquele momento: você não teve fé para continuar? Para andar sobre o mar? Ué, você não achou que você já sabia de tudo? E foi o que Deus falou comigo nesse versículo. Aleluias. Eu já pensava que eu vim de São Paulo, Deus me revelou tantas coisas lá, então já estava tudo ok. E que se eu louvasse, se eu fizesse alguma coisa na igreja, já estava ótimo, eu já sabia de tudo. Deus falou: peraí, aleluias, peraí que eu te pego. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Quando o pastor disse: cadê tua fé, irmã? Deus te usou tanto essa madrugada. Eu disse: não, pastor, Deus ainda vai fazer alguma coisa comigo. Meu Deus. Eu não entendo o que Ele quer, mas Ele vai fazer. Aleluias. E daí por diante eu fui entender que Ele queria mais a minha vontade de fazer a obra do Senhor. Que o meu coração de Maria estava clamando. Nosso meio há pessoas que têm o coração de Maria, que clama pela presença do Senhor, que arde o coração pela presença do Senhor. Mas pastor, eu não estou conseguindo entender. Eu sei que Ele tem o chamado, eu tenho um coração que queima dentro de mim pelas coisas do Senhor, mas eu ainda não estou entendendo. O Senhor quer te revelar. Meu Deus. Então se volte realmente. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Em São Paulo nós buscávamos uma irmã que ela foi um canal de bênção nas nossas vidas. Ela foi um divisor de água no meu ministério. E ela falava: filha, Deus tem um chamado, Deus vai fazer alguma coisa, Deus tem algo. E eu ficava sem entender. Mas como assim? Aí ela falava assim, ela nos atendia na lavanderia dela, tinha a máquina de lavar naquela época, poucas gente tinha a máquina de lavar, né? Como ela fazia a obra de Deus, ela falava: você está vendo essa máquina? Vai ter dia que você não vai ter tempo de lavar sua roupa. Tamanha obra que Deus tem contigo. E eu não entendia, até que foi necessário eu passar por aquele processo para entender o que Deus queria de mim. Nessa noite não é um culto de mulheres, mas é um testemunho para todos nós que estamos aqui, homens e mulheres, que muitas vezes se lança tanto no trabalho, preocupado, e fica escravo do trabalho, e deixa de fazer aquilo que Deus quer. Você sabe do chamado que Deus tem na tua vida. Você sabe daquilo que Deus tem falado contigo. E Ele disse: não pode parar. Aleluias. Não pode parar. É para continuar. Aleluias. Quando Pedro quis voltar a ser pescador,
Ele foi surpreendido, aleluia, por Jesus. Meu Deus. Ele estava envergonhado, sentiam falta do mestre. Aí eles resolvem voltar à pesca. Quando Jesus se apresenta para eles e manda eles lançar a rede novamente. E quando eles trazem faz aquela grande pescaria, aleluias, ele entende que agora era a hora de fazer a obra. Porque quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Amo. Pelas 3 vezes Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Dizer que ama a Deus é fácil. Apacentar as ovelhas é que é o problema. Meu Deus. Não é não, pastor? Dizer que ama ao Senhor, todas as manhãs se declarar: Jesus, eu te amo. Eu sento na minha cama e falo com o Senhor: Jesus, eu te amo. É fácil. Agora, apacentar as ovelhas, cuidar da obra do Senhor e das ovelhas que estão perecendo, das almas que estão perecendo, é só mesmo por chamado do Senhor. Verdade. Então, nessa noite, possamos meditar nessa palavra. Meu Deus. Aleluias. Que o Senhor possa falar melhor ao teu coração. Que o chamado de Deus que está dentro de você. Deus, Jesus. Aleluias. Aleluias. Venha se esclarecer mais para a tua vida. Aleluias. Venha esclarecer mais. Para que você entenda o que Ele quer. Aleluias. Para que você saiba que realmente Ele precisa de você na obra. Meu Deus. Não é que Ele precisa de você, porque Deus é que precisa de nós precisamos dEle. Mas Ele precisa de você na obra. A obra é grande. Graças a Deus. Os campos estão brancos e poucos os ceifeiros, aqueles que se dispõem. Eu acho dificuldade. O pastor Ivanela tem um trabalho na nossa igreja de missões. Eu passei para ela esse trabalho. E como é difícil o povo entender que precisa de se unir, né, para missões. Jesus. Ela está aí, ela diz. Como é difícil. E é interessante que as crianças, né, 4 crianças, se prontificam a evangelizar, se prontificam a estar nesse culto de missões. E os mais velhos não entenderam ainda, não caiu a ficha que é necessário realmente missões. Aleluia. Para ganhar essas almas que estão aí fora perecendo. Meu Deus. É difícil o povo entender. Mas nessa noite, desculpa, nós temos mentes esclarecidas nesse lugar. Meu Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Tem gente que tem medo de se lançar. Verdade. Aqui no nosso meio. Medo de se lançar. Pastor, eu tenho medo. Que depois eu vou ter que me comprometer. Depois eu vou passar perseguição. Porque depois eu vou passar luta. Queridos, querendo ou não, se você tiver que passar luta, olha, você vai passar a perseguição. Com certeza, é o preço que nós temos que pagar. Para eu estar aqui hoje, Glória a Deus. eu paguei um preço muito alto. Jesus. Aleluia. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque Ele me chamou. Ele te chamou. Entenda o chamado que Deus tem na tua vida. Maravilha, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. E se você tiver qualquer dificuldade, procure um pastor, pastora. Pergunta: pastor, eu quero entender o meu chamado, me ajuda. Meu Deus. Eu quero entender o que Ele requer de mim. E Ele quer coisas grandes. Meu Deus. Realizar na tua vida coisas grandes. Deixa de medo. Aleluias. A Bíblia contém 364 vezes a palavra não temas. Não temas para cada dia do ano. Fica sobrando que é quando o ano bissexto, né, que eles falam, né? Que é um dia a mais.
Ainda sobra um para o último dia. Aleluia. Aleluia. Não temas. Todos os dias, se você levantar, o Senhor vai te dizer: não temas, eu estou contigo. Então, que nessa noite que você entenda essa palavra, que o nome do Senhor seja glorificado na tua Meu vida, Deus, aleluia. que a obra do Senhor seja realizada. Eu quis começar com o meu testemunho para você entender que muitas vezes temos sim o coração de Maria, mas ainda estamos apegados ao de Marta, Meu Deus. pelas cobranças que nós temos no nosso dia a dia. Meu Jesus. Ah, você foi lá, você fez conta, você tem que dar conta. Mas saiba conciliar. É só não fazer além daquilo que você faz. Ganha, né? É porque tem gente que quer fazer conta, além da... ganha 1.000, quer fazer conta de 2.000. Aí entre desespero, dá ansiedade, dá desespero. É verdade. Quer gastar além daquilo que pode. Meu Deus. É isso que nós temos que aprender a conciliar. Aleluias. Para que assim possamos dar conta. Graças a Deus. Não adianta você fazer além daquilo que você pode e depois não dar conta. Verdade, Jesus. Tem que ser segundo a vontade do Senhor. Meu E que você não venha se atrapalhar. Amém? Amém. Jesus. Que o Senhor possa te abençoar. Posso fazer uma oração, pastor? Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Aleluia. Glória a Deus.